Sim. Porque o líder máximo desta emissora não está aqui. Estamos com saudades dele? Lógico, Estamos. tá louco? Muitas. Por que você demorou? Não entendi a demora. Passa rápido as saudades, mas a gente tá com muitas saudades, porque o Emílio faz muita falta. Saudade. Hoje é aniversário do vovô. Parabéns. E ele é um cara que ele não gosta muito do aniversário. Não. Mas a gente pode dar um presente pra ele, porque o nosso convidado é um presente para o nosso querido Emílio Surita. Eu vou apresentar para vocês o nosso filósofo, palestrante, escritor. Ele possui mestrado, doutorado. É um homem que vai trazer a elegância e a sabedoria para esse programa. Eu quero uma salva de palmas para Cortella! Aê! Muito chique, né? Boa, boa. Imaginar que o Emílio está aniversariando hoje e ainda ele leva o nome de uma das obras mais importantes da filosofia, que é de um filósofo nascido em Genebra, que vocês conhecem, chamado Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tem uma obra sobre educação chamada Emílio, em que ele fala sobre como é que você pode educar uma criança de maneira que ela não tenha nenhum tipo de preconceito, de brutalidade. É uma obra que vale a pena fazer um passeio. E o Emílio, que nasceu, obviamente, muito depois do Rousseau, ele pode ser lembrado, olha lá, olha que animação. Cortella, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Como a gente sabe, é um presente, né? Não só para o Emílio, porque a gente adora conversar com você. Só Obrigado. que ontem, eu procuro falar sempre com um rabino, ou com um professor igual você. E eu falei com um rabino, Yossi Samidana, Rabi Yossi. O Rabi Yossi está em Nova York. São filósofos, sim, né? Os um rabino muito conhecido. Tem o Davi Weitman. O Rabi Yossi, ele estava falando, eu vou sair melhor dessa pandemia, porque a gente conseguiu parar um pouco, mas confesso, aqui em Nova York está uma tristeza. As pessoas estão muito tristes, eu não posso negar esse sentimento. Então devolvo para você. A gente vai sair. O Rabino tá triste, mas ele tá achando que pode melhorar. E você, Cortella? O que vai acontecer e qual que é o seu sentimento sem máscaras dessa pandemia? Olha só, Daniel, eu acho que uma das coisas que a gente pode até sair melhor, mas não necessariamente. Né? Como dizem os rabinos de maneira geral, toda vez que você tem um longo deserto, ao final da travessia do deserto, pode ter um lugar onde haja água, fartura, né? Portanto, um oásis. Mas há pessoas, Daniel, que já se mostram desde agora na travessia do deserto, e assim já eram antes que o deserto começasse, de tal modo tolas, tal modo egoísta, tal modo fechadas, né, na sua percepção, que nada indica que essas pessoas sairão melhores. Eu desejo que assim seja. Eu sempre digo, Daniel, eu venho falando isso durante esse momento pandêmico, que eu não tenho nenhuma visão catastrofista, imaginando que tudo será um horror, e nem uma visão triunfalista, que ache que não, nós será uma nova humanidade de braços dados. Acho que o rabino, né, como acontece com alguns rabinos, ele está correto, né, nessa condição. Poderemos sim. Só para não deixar escapar, há um grande judeu do passado chamado Paulo, né? Saul, que depois foi chamado de Paulo pelos cristãos, dá nome à cidade onde eu moro, o estado onde moramos, que é o estado de São Paulo. E Paulo, no meu entender, foi a última grande conversão. Aliás, há toda uma expressão, existe inclusive um maravilhoso quadro, né, do grande Miguel Ângelo chamado A Conversão de Paulo, em que ele passou de uma situação para uma outra completamente diversa. Essa conversão, na crença dos cristãos, se dá no dia 25 de janeiro, razão pela qual a cidade de São Paulo tem o nome que tem, porque foi fundada nesse dia. Olha que coisa, essa foi a grande conversão. Eu não acho que a gente vá ter, né, uma conversão em larga escala desse modo. Nós somos mais lentos para aprender, somos um pouco mais tontos, né, nas nossas capacidades de tirar lições. Por isso, seria tão bom que o rabino não estivesse certo, seria tão bom que eu também, né, possa estar errado, mas assim não será, no meu entender. Boa. Ô, Cortella, há uns 2 meses atrás eu li uma reportagem sua na BBC falando que a questão é saber se chegaremos ao final da pandemia com vergonha ou com decência.
qual a resposta dessa questão, depois de 2 meses de ter levantado ela? Chegaremos com vergonha ou com decência? Interrogação, meu Deus. Olha só que coisa boa. A interrogação é uma das melhores coisas que tem na vida, porque ela faz com que a gente pense, reflita e não fique só repetindo. E por que a gente não pode só ficar repetindo? Eu vou repetir aquilo que eu coloquei na entrevista, né, que você lembrava, mas de um outro modo, né? Há várias maneiras de chegar do outro lado desse túnel difícil, sufocante. Uma delas é chegar ileso ou com poucas feridas e se safar sozinha ou sozinho, acreditando que a regra é cada um por si, Deus por todos. Até você chega do lado de lá. Mas é um modo pequeno, acovardado, é um modo que faz com que se possa, eventualmente, até ter vergonha de ter sobrevivido deixando os outros para trás. Há um outro modo de chegar até o lado de lá, que é saber que é difícil, é complexo, mas que ao atravessar não deixou, não esqueceu, né, não largou as pessoas que você poderia de alguma maneira apoiar. Exemplo concreto, eu estou hoje há 155 dias em afastamento, né, e isolamento, porque a minha atividade não é essencial, eu não preciso sair e agradeço a quem sai para as coisas que são essenciais. Isso significa que se eu poderia até dizer assim, bom, o que eu posso fazer? Eu estou aqui. Bom, aquilo que eu posso fazer pode até ser limitado, mas eu procuro fazer. Em relação à solidariedade, em relação à participação, em relação às palavras, em relação àquilo que está na minha capacidade. Por isso, quando eu estiver no final desse momento pandêmico, eu espero concretamente que eu não tenha tido vergonha de não ter feito o que deveria ter feito, de ter me acovardado em relação às ações que eu deveria ter. Isso significa que se há 2 meses, como você lembrava, né, eu tinha essa percepção, eu acho que uma parte das pessoas chegará assim, tal como o Daniel perguntava antes, em relação ao Rabino, algumas partes chegarão até envergonhadas de terem se abaixado e fechado os olhos quando a realidade era muito gritante. E outras pessoas chegarão sem vergonha, porque sem vergonha já são, né, e portanto não há como chegarem com vergonha, né, do outro lado. Boa, tem um amigo seu, tem um grande amigo seu que está ao meu lado que quer fazer uma pergunta para você. Boa tarde, Cortella, aqui Leandro Carnal, grande amigo de palestras. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Aliás, parabéns por lembrar de Jacques Rousseau, obras de 1700, extremamente interessantes. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, tanto quanto filosófica, que é o que nós conversávamos no camarim antes de fazer palestras. O que podemos aprender sobre a natureza humana com toda esta pandemia, qual é a sua visão filosófica elementar sobre o que estamos vivendo no momento? Olha que coisa boa. Esse ano eu lancei 2 livros já, um deles, aliás, no Pânico, ao vivo, chamado Ainda Dá, estava aí, né, com o Paulo Gebailho, outro autor, e lancei um segundo livro durante a pandemia com o Leandro Carnal. Né? Quem acompanha sabe que nós lançamos um livro chamado Viver a que se destina. Viver a que se destina. O Ainda Dá é da editora Planeta, né? O Viver a que se destina é da editora Papiros. E na conversa com o Carnal, no livro, não essa aqui agora, né, imediata, na conversa com o Carnal a gente lembrava exatamente isso. A natureza humana, para usar uma expressão aí trazida, se eu olhar pelo lado de Rousseau, Rousseau é conhecido por uma frase que sintetiza parte da obra dele, que é: a pessoa nasce boa e a sociedade o deturpa, o desvia, o corrompe. Sim. Essa visão russoniana, né, ela é uma visão contrária de um filósofo anterior a ele, que é o Thomas Hobbes, né, que dizia que nós somos o lobo do outro, o homem é o lobo do homem, e, portanto, como nós nascemos com a tendência, segundo Hobbes, a viver em estado de luta, de conflito contínuo e até de confronto, que é preciso ter um Estado forte, isto é, um governo que controle o nosso zoológico que vem à tona, né, todas as horas. Nesse sentido, a natureza humana ela pode se mostrar de várias maneiras. Uma delas é ao modo russoniano, pessoas que acham que se ela mantiver a pureza, né, da identidade, do fechamento, do isolamento espiritual, ela conseguirá sobreviver a esse pandemônio que a pandemia carrega, e outros que acham que a única alternativa é cada um se defender grudando naquilo que é o poder público. Por isso, a ideia de natureza humana, ela é uma ideia muito marcante, muito difícil, né? Porque, afinal de contas, a grande pergunta é: o que somos nós?
Nós somos, como lembraria Fernando Pessoa, um cadáver adiado. Um ser humano é um cadáver adiado, ou, como lembrou Aristóteles, né, lá no século IV a.C., nós somos um animal político, ou, como lembraria, né, de alguma maneira, né, grandes pensadores do nosso cotidiano, nós somos um ser que constrói a própria identidade, a própria história. Antes de eu entrar, né, aqui nessa conversa, a partir das 13 horas, né, se falava do Sartre. Houve uma menção ao Sartre, Jean-Paul Sartre. O Sartre dizia que o homem era alguém que fazia a própria identidade. As discussões são muitas, eu acho que o Karnal entende bem mais do que eu nesse ponto, porque ele é da área de história e eu sou da área de filosofia. Ele lida com os fatos e eu, em larga escala, com as abstrações. Cortella, além da área de filosofia, você conhece muito sobre educação. Saiu hoje no Estadão que o Ministério da Defesa, pela proposta do governo, irá ter mais dinheiro que o Ministério da Educação para o ano que vem. Estão tirando um pouco da educação, aumentando a defesa. Isso é a primeira vez que acontece em 10 anos. Existe quando você vê na internet, tem gente que fala que o Brasil tem bastante dinheiro para educação, só que é mal usado. E tem outros que falam, não, a gente não tem o suficiente. Eu queria saber a sua opinião sobre a educação, já que você é um dos caras que mais conhece, trabalhou com isso diretamente e trabalha indiretamente em palestras, educando as pessoas. Que bom, Sami, fico agradado pelo elogio. Quero lembrar que a tua reflexão, ela traz dois polos que são corretos. De um lado, nós temos um dinheiro que é mal usado, uma parte dele é mal usada, e de outro lado nós temos a falta de dinheiro. Evidentemente que se todo o dinheiro da educação no Brasil fosse bem usado, ainda assim faltaria. E eu vou explicar por quê. Ainda assim que a gente tenha bastante dinheiro, o mau uso dele, o desvio, a incapacidade, você entende disso muito mais do que eu, porque é a área de economia, né? Não o dinheiro que você tem, mas só você imaginar o que se chama no Brasil de evasão fiscal, isto é, os impostos não pagos, a Caixa 2, a nota fria, tudo aquilo que faz com que o dinheiro que é carimbado para a área de educação não entre no caixa, ele é de milhões e milhões e milhões de reais. Então, há duas maneiras de desviar dinheiro da educação. O dinheiro que já está no orçamento e que é utilizado de modo tangencial, né, incorreto, e o dinheiro que não chega ao caixa da educação, porque ele é fruto da evasão fiscal, da não emissão de nota, da incapacidade de controle e assim por diante. Agora, uma coisa que sempre te diz e é verdade, o Brasil vem, nos 10 anos mais recentes, você sabe disso, né, fazendo uma aplicação do nosso produto interno bruto, né, do nosso PIB, que se aproxima na área de educação a grandes nações que vão muito bem na área, que é por volta de 5,1, 5,2, varia entre o orçamentário e o de fato executado. 5,1, 5,2 é um orçamento assemelhado ao da Suécia, ao da Alemanha, com uma diferença. 5% do PIB na Alemanha, que já está em velocidade cruzeiro na área da educação escolar, na Suécia, que já está em velocidade cruzeiro, isto é só para a manutenção de uma rota que é boa, é diferente de 5% para quem tem que decolar, como é o caso do Brasil. Isto é, nós estamos ainda gastando energia, né, gastando combustível para a nossa decolagem. Portanto, nós temos que ter mais recursos. Daí que a diminuição de recursos para a área de educação escolar, ela é muito danosa. É claro que a área de defesa tem necessidade de tê-la, mas de 1964 até 1985, houve vários momentos em que, né, essa rarefação de dinheiro na área de educação escolar e uma maior colocação na área de defesa acabou desequilibrando, porque uma das coisas que compõe a defesa, né, de uma nação não é só armamento, não é só a necessária estrutura militar, porque, inclusive, hoje o confronto e a proteção internacional se dá de muitos modos e nós somos frágeis, né, em relação àquilo que seria hoje o uso dessa discussão. Daí, inclusive, aquilo que as Forças Armadas no Brasil, para pegar só o nível federal, elas fazem, que é entrar em assistência humanitária, em apoio comunitário, dado que na necessidade de um uso, de fato, né, das Forças Armadas, nós estamos mais fragilizados face a outras nações. Por último,
investir em educação escolar é uma das formas de garantia da defesa, porque é uma sociedade mais escolarizada, ela tem mais capacidade produtiva, mais conhecimento técnico, daí que se houver essa redução, ela é muito danosa em relação ao nosso futuro mais imediato. Essa década em que isso não aconteceu, seria bom que ela pudesse ter, aliás, porque as novas previsões, né, que se exige nesse campo, elas querem um aumento do nosso PIB nessa área. Por isso, não é bom. Eu acho que, inclusive, né, as pessoas que têm essa possibilidade, como o governo até, de evitar que haja esse descompasso, seria bom evitá-lo. Cortella, estamos num momento que, na filosofia, a risada sempre é uma válvula de escape. Humorismo, do Belo. Sempre. O filósofo, ele cria a argumentação, as perguntas, o questionamento. Sócrates usava a ironia. Poucos provocava muito. Tá no momento que a gente pode ter essa válvula de escape ou tá no momento que está tão polarizado, que está todo mundo tão nervoso que você não pode sorrir ou ironizar? Olha que coisa gostosa. Eu uso uma expressão, o Sami falava agora, de educação. E eu falo muito em escolas, Daniel, de algo que é necessário. Uma brincadeira é brincadeira quando nós dois rimos. Eu tenho um lema. Quando eu fui secretário de Educação na capital paulista, a gente discutia isso também, né, com as escolas, a necessidade de evitar a humilhação, né, a diminuição, a menos que ela seja consentida. Se eu vou a um espetáculo teu, de teatro, eu sei que lá eu estou disposto a, agora no momento da pandemia não é possível, mas eu estou disposto a que haja ali uma gozação recíproca. Né? Como diz a Cláudia, com quem eu sou casado, que gere teatro, né? O teatro é uma mentira combinada. Né? Uma combinada. Eu sei o que está acontecendo, você sabe, e a gente está disposto ali a passar aquela situação. Ora, eu dizia na escola, não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. Por várias vezes, eu vendo o Pânico e várias vezes encontrando vocês em outras situações, eu sempre me alegrei, mesmo quando eu estava sendo imitado, mesmo quando eu estava sendo, como agora há pouco, em relação ao programa de culinária, certa vez, fizeram comigo uma ótima brincadeira. Obrigado. Né? Ora, maravilhoso. Costela, Mário Sérgio Costela. Obrigado. Costela, falava de mortadela, falava de tudo que for. Ó, ria comigo, olha que coisa boa, ria comigo, não ria de mim. Tá. Porque se você ri de mim sem que eu ria também, é sinal de que aquilo não foi engraçado, aquilo foi ofensivo. Quando você, qualquer um de vocês que lida também com humor, exceto o Sami, que faz humor involuntário à medida em que, né, a atividade dele é o campo da economia. Eu conheço, não nos bastidores. Mas olha só, não é tarefa dele, né? Como, inclusive, né, professor também. Quem faz humor sabe que o gostoso é quando as pessoas riem com você. Né? Uma das coisas mais chatas para quem é espectador como eu é quando, digamos, eu vou a um espetáculo que seja presencial, né, e o humorista me escolhe não para fazer eu rir também, gostar da brincadeira. O humorista ou a humorista inteligente faz com que a pessoa se sinta bem até de ser trollada, né, de ser tripudiada, né, dá a ele um ar de que ele está participando do espetáculo. Por isso, volto eu ao teu ponto, Daniel. Será que o riso é bom nesse momento? Em vários momentos. Ele não é cabível o tempo todo. Ele é inadequado em algumas situações. Dá vontade, de vez em quando a gente ouve falar de algumas coisas até, de fazer uma piada em cima. Quem está com o microfone, né, à frente, como é o vosso caso, como é o meu, às vezes em rádio e TV, dá vontade, porque a piada ela vem à tona. É difícil segurar uma piada, uma brincadeira. Elas quase saem, quase que você segurando atrás dela. Eu preciso me controlar várias vezes para não fazer brincadeira com coisa séria. Mas o humor só é bom se ele é em cima de coisa séria, mas não em coisa que ofenda de uma maneira inaceitável, que fira, né, pessoas. Por isso, há um grande pensador, um filósofo, Henri Bergson, que estudou o riso. Aliás, a filosofia nem se dedica tanto ao riso. O único que teve um livro mais forte sobre isso foi um filósofo francês, mais contemporâneo a nós, né, que escreveu um livro cujo título é O Riso, porque, afinal, se diz que em ciência também, que nós somos o único animal, né, que ri de maneira das abstrações. Né? Alguns animais são capazes até de gargalhar, alguns são capazes de brincar,
né? A capacidade lúdica é um sinal de inteligência, como é com outros primatas, né? Com os símios, né? No caso, especialmente, os golfinhos, é sinal de inteligência. Mas nós somos capazes de um riso sob abstração. E essa capacidade de rir, se ela não vier à tona, Daniel, a gente não resiste à pressão do cotidiano. É exatamente o riso que faz com que a gente relaxe um pouco e respire, né, de um outro modo. Daí, e aí eu concluo, que a gente precisa muito cuidado, né? De novo, a velha regra, né? Não ria de mim, ria comigo. E quando eu digo ria comigo, não é que foi combinado antes, é que se eu estou me sentindo bem, que a brincadeira é feita, né? Quando se dizia sempre que a imitação é uma forma de homenagem, quando ela é feita com inteligência, em que a pessoa captura, né? Aquilo que é a tua forma de falar, o meu sotaque, ou agora há pouco, né? O Karnal, ou o Vila, ou o Podé, seja o modo que for que foi aí lembrado, é gostoso, né? Eu sei porque eu convivo, né? Convivo com todas as pessoas aqui mencionadas, né? E a gente se diverte olhando, né, como é que se captura uma característica. É que nem o cartunista, né? Como o imitador é um cartunista da voz, né? O imitador é um cartunista da voz. Perfeito. Né? Ele vai e captura, né? Ele faz um haikai, né, em cima de algo que é um pensamento mais extenso. É gostoso de ver, mas, de novo, ria com você, não de você. Se quiser, a gente para essa imitação também. Se quiser, eu cancelo. Se for, ele tem outras. Se quiser, eu cancelo, não tem problema. Deixa eu só deixar aqui, antes de chamar o break, você sabe qual mal acomete os filósofos? É a tendinite. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo com essa bela piada. Ô, Cortelinha, você fica com a gente mais um bloco aqui? Nossa, fica com alegria. Eu estou previsto para ter o desespero de ficar até você terminar. Que agradável. Ó, o Cortella, ele está com um curso, eu quero falar depois no próximo bloco, que é o Curso do Cortella. Você vai lá, www.cursodocortella.com.br. Tem o YouTube, que é um clássico, é o canal do Cortella, que eu adoro. Twitter também, que é o Cortella Oficial. E no Insta, meus amigos, é o melhor, que ele coloca sempre uma folha aqui, um pensamento legal, que é o Cortella Oficial. E o questionamento, né? Será? Será? Então será? Vários questionamentos aqui com o lindo Cortella no próximo bloco. Daqui a pouco a gente está de volta. Ele com esta barba, ele não é um rabino, mas possui sabedoria. Boa. Aguardem. Estamos de volta no programa Pânico, aqui diretamente dos estúdios da Panflix. Você já baixou o aplicativo da Panflix? É muito fácil, né, Delari? Tem na Apple Store, inclusive agora tem na televisão. Você baixa o aplicativo, são conteúdos espetaculares, entretenimento, jornalismo e a cara desses humoristas incríveis. Por falar nos nossos grandes humoristas que estão aqui, a direção me passou que nós vamos ter os Pintos nos Tá autorizado. É um quadro polêmico que sempre alguém pode ficar chateado, mas a audiência, eu vou pedir de novo para a audiência, nós temos aqui a nossa linda audiência, que colocaram sim. Se vocês não jogaram fora o cartaz, pode jogar sim ou não. Sim ou não? Sim. Já jogaram. Sim, Querem ou não querem? Todos querem sim. Mas vai poder? O Delari olha com essa cara, fica um pouco assustado. Não, pode? vai sim. Você viu quem passou aqui, né? Quando ele passa aqui, a gente muda até a postura aqui. Vê a câmera pra mim, fica mais sério no jornalismo. Vamos voltar para o querido Marião Serjovski Cortella. Sergito, eu que tenho intimidade com você. Uma vez nos bastidores aqui, eu tava com o Cortella e a gente sempre gosta de pegar um cara que é inteligente e meio que fazer uma consulta grátis, né, Sam? Claro. Sim, claro. Sabe quando vem um dermatologista, Eu com o Sami. vem um médico, você fala, meu, tô com um negócio aqui, você quer pegar um pouco, roubar a sabedoria dele. E naquele momento, eu estava lendo um livro do Dan Harris, que chama 10% Mais Feliz. Certo. Na sequência, ele fez um livro que chama Meditação para Céticos e Ansiosos. Neste livro que ele fez, ele fala da meditação para as pessoas que não acreditam, não é só no namastê. Inclusive, esse jornalista, ele teve um ataque de pânico ao vivo, num Good Morning America que ele apresentava. E aí eu vi o Cortella com a Monja Cohen, que também defende muito mindfulness ou meditação, ou zerar os pensamentos. Cortelíssima, você está fazendo meditação? Queria que você falasse também desse trabalho com a Monja Cohen e se isso, nesse momento, com a turma da Síndrome do Pensamento Acelerado, funciona? Pergunta longa. Foi longa, mas foi bonita. Boa.
Agora eu vou te contar uma coisa. A Monja Cohen, ela é jornalista de origem, de formação. Aliás, acho que só... Não, nenhum de vocês tinha nascido, existia em São Paulo o Jornal da Tarde, né? E o Jornal da Tarde, nela, ela atuou durante muito tempo, nos anos 1970. Depois é que ela foi viver em Los Angeles, aí foi para o Japão, tornou-se a primeira mulher, né, dentro daquela tradição zen, dentro do budismo, e hoje é uma referência especial. Gosto muito dela. E ela começou, Daniel, praticando jornalismo, e ela fez, inclusive, em São Paulo, né, nos anos 1980, 1990, uma coisa chamada meditação nos parques. Ela saía pelos parques ajudando, né, nos parques públicos, a que se fizesse ali esse trabalho. Eu sempre fiz meditação desde que, na minha formação, talvez algumas pessoas saibam, quando eu entrei na universidade para fazer filosofia, logo que eu entrei para fazer filosofia, eu resolvi fazer uma experiência religiosa mais intensa, e eu entrei numa ordem religiosa, uma ordem carmelitana descalça, e vivi na clausura, num convento durante 3 anos. Ao final desses 3 anos, eu achei que não era essa experiência que eu queria seguir, e eu fui para a docência e fiquei na PUC de São Paulo durante 35 anos, também na GV, como SAMI, e em outros locais onde eu tenho atividades até hoje. Ora, num convento, numa estrutura conventual, né, especialmente no momento de clausura, você faz a meditação de modo programado em torno da temática religiosa. Mas, na minha prática, por ser alguém também da área de filosofia, e até nos tempos atuais, eu acho que há momentos em que a quietude interna, e essa quietude, Daniela, pode ser produzida pela abstração direta do som à sua volta, isto é, estar em silêncio obrigatório ou simular esse silêncio. Uma das coisas que eu sinto falta nesse tempo pandêmico, dos meus 155 dias aqui com Cláudia, né, embora nós tenhamos, ela e eu, momentos de quietude, né, porque nos organizamos na vida assim, eu sinto falta das minhas viagens, que eram contínuas de avião, porque no avião, por conta até da situação, por conta do quietude do isolamento, eu tinha vários momentos de autoconhecimento, de reflexão, que o avião até favorecia, dado o tempo, né, e uma certa forma de distância. Por isso, a Monja e eu temos um livro juntos, chamado Nem Anjos, Nem Demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. A humana escolha entre virtudes e vícios. E nesse livro eu dou conta de algo que um dia, num livro da editora Planeta, mais antigo meu, chamado Por que Fazemos o que Fazemos? Por que fazemos o que fazemos, eu retomo que um dos polos que nos ajuda a pensar a própria vida é de vez em quando se pensar. E para meditar, você não tem que ficar isolado do mundo. O que você precisa é criar condições, né, de abstrair um pouco o que está à tua volta e focar. A meditação não é ausência de pensamento. Mesmo a meditação dentro daquilo que são as religiosidades orientais, ela não é ausência de pensamento. Aquilo que fazem os rabis ou os rabinos, como você e o Sam me lembravam, né, que dentro do mundo, né, especialmente da Índia, são os gurus, né, aquilo que também no mundo da filosofia greco-romana eram os filósofos, é de uma certa maneira você pegar algo e dedicar a pensar aquilo com mais afinco, com mais detalhe. Por isso, é uma diferença entre meditar para se acalmar, isto é, tentar sossegar, serenar. Outra coisa é a meditação como objeto de uma reflexão mais intensa que sirva. Quando a gente faz aniversário, como é o caso do Emílio Surita hoje, né? A gente tem que meditar um pouco sobre a vida, o tempo que se teve, o tempo que se terá, aquilo que é preciso fazer, né? É difícil, por isso que algumas pessoas não gostam de serem chamadas ou contatadas no dia do aniversário, porque às vezes elas estão num estado mais pensativo, né? Mais reflexivo. Quem sou eu? O que eu fiz até agora? Qual que é o meu próximo passo? Por isso, como os melhores humoristas do mundo, na minha concepção, fora, né, do rádio, mas no cinema, são os humoristas de origem judaica, né, desde o Jerry Lewis, que fez parte, né, da minha história, da minha infância, até o Seinfeld, até o Woody Allen, né, até o Mel Brooks, o idoso Mel Brooks, maravilhoso, né? Você imagina o número daqueles que estão aí. Mas o Woody Allen costuma dizer a clássica ideia em relação a isso, da meditação e da vida, e do fim da vida. Eu não tenho medo da morte, diz o Woody Allen, eu só não quero estar lá quando isso acontecer.
né? Não tenho medo da morte, só não quero estar lá quando isso acontecer. Por isso, eu quero estar aqui enquanto a vida acontece e não apenas vivê-la, Daniel, mas pensá-la também. A reflexão com a Monja Cohen ajuda bastante e ela sabe fazer. Né? E ela sabe fazer. E eu gosto dessa convivência, né? E não é se meter numa caverna para pensar. Até dentro de um transporte, até dentro do metrô, do ônibus, não é fácil, né? Mas não é impossível. Claro que agora, de máscara. Boa, Cortella. O Sami vai ter uma pergunta, agora eu fiquei numa reflexão mesmo. Será que era para ligar pro Emílio para dar parabéns? Eu acho ou não? Ou ele tá no momento de reflexão eu acho dele? Que deixar ele... O Sami é um cara que não gosta muito do contato eu social também. Não também. Gosto quando me ligam. Né? Você não gosta de parabéns, né, Sami? Não gosto muito de parabéns, não gosto de fazer festa. Eu também nem de cumprimentar as pessoas. Não, porque a pessoa às vezes não gosta. Agora, Cortella, eu tava lendo aqui no jornal da USP um artigo sobre um psiquiatra que é professor do departamento de psiquiatria e fala do custo da pandemia para a saúde mental, principalmente para crianças. Eu tenho um filho de 4 anos e não é muito substituível a aula presencial, porque a criança não aguenta ficar na frente de uma tela, ela precisa ter, enfim, ela tem uma energia, precisa... e ela também não tem muito a experiência de vida, porque dos 4 anos até 2 anos era bebê. Então, e 1 ano praticamente nisso. Eu queria a sua opinião sobre a volta às aulas. Tem muita gente agora defendendo que a manutenção do isolamento social para crianças, eu estou falando abaixo de 7, 8 anos, vai ser mais custoso no quesito de saúde mental do que o problema da pandemia. Então, queria saber como você analisa esse caso. É muito difícil. Eu não tenho resposta. Tem um custo alto. Tem um custo alto dos vários lutos que nós estamos vivendo. Esses lutos não são apenas de perda de pessoas. São lutos de perda de status, perda de condição econômica, perda de convivência. O luto não é apenas quando a gente lida com o óbito, né? O luto ele se dá todas as vezes que há, né, o corte, né, daquilo que são as ligações com algumas das formas na vida. Crianças sofrem bastante, sim, nesse momento. Crianças sentem falta, né, da convivência com aquilo que eles chamam de amiguinho ou amiguinha na escola, da tia, como alguns chamam. Né? Por isso, essa falta que ele tem não será, de maneira alguma, substituída dentro de casa, né, porque os adultos que ali estão, né, aqueles que tomam conta da criança ou do jovem, porque são seus responsáveis, não conseguem, né, lidar do mesmo modo, com o mesmo tipo de afetividade. Eu tenho respondido uma questão que você não fez, mas eu vou agora trazer à tona, porque está ligado àquilo que você levantou. Né? Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, e se eu fosse secretário agora da cidade de São Paulo, eu teria que tomar uma decisão como autoridade na área. Voltamos às aulas ou não? Voltamos como? Ainda bem, entre aspas, que eu não tenho que tomar essa decisão, porque ela não é nítida. Face à não nitidez, eu diria hoje, se eu secretário fosse, que eu não voltaria às atividades enquanto não se tivesse muita clareza em 2020. Isto é, colocaria como projeto 2021, aquilo que é conteúdo se recupera de outros modos, desde que se dê atenção, aquilo que é merenda, que faz uma falta imensa para muitas crianças, se trabalha com a possibilidade de apoio concomitante, enquanto a pandemia não termina, para as famílias não perderem o sustento, mas naquilo que você fala, voltarmos hoje com as aulas, elas fariam com que a gente arriscasse um pouco sem ter nitidez da solução. Deixar as crianças tal como elas estão hoje, elas também terão um efeito danoso posterior muito alto. Por isso, eu tenho visto algumas soluções intermediárias, isto é, alguns grupos, seja nas áreas da periferia, em comunidades, né, na periferia, seja em áreas de camada média da população, em que se, entre aspas não, concretamente, se contrata alguém ou se faz um acerto para essa pessoa que já está examinada, que toma todos os contatos, para ela brincar, ficar com um grupo de crianças, substituindo em parte aquilo que é o trabalho, especialmente na creche e na educação infantil. Né? Isto é, um modo organizado de fazer com que as crianças convivam, mas num número menor,
de situações com uma contribuição até comunitária. Eu tenho visto gente, sabe, fazendo isso de modo voluntário. Isto é, indo até os grupos, e a periferia tem feito isso em vários lugares, inclusive porque precisa sair para as atividades que são essenciais. E aí sim, se diminui. A última coisa, você que é pai, né? O teu filho é mais novo do que o mais novo dos meus netos, né? Então eu falo de modo dobrado agora, né, em relação a isso. Ainda bem, Sami, que nós humanos e humanas temos uma coisa chamada amnésia de primeira infância. Isto é, até por volta dos 5 e meio anos de idade, você não lembra de quase nada. Só se foi traumático. Por isso é provável que a tua criança ela não tenha memória disso. Assim como você, Sami, não tem tanta memória em relação ao que estava vivendo aos 4, 5 anos. Mas se for traumático, ela carrega, né, essa lembrança. Daí que cabe ao pai e à mãe procurar, né, uma diminuição desse modo. Mas que você... né, e quem mais tome conta da criança não vai substituir o amiguinho, a amiguinha, não tem jeito. E não há tecnologia que fique no lugar disso. Ali tem que ser muito criativo, né? Tem que ultrapassar, tem que ser mais inteligente do que a gente vem sendo. Ô, Cortella, dá uma vontade de abrir um uísque com você. A madrugada. Juro por Deus. Pegar, sei lá, um Jack Daniels com uma Coca-Cola e ficar batendo papo, a tarde inteira. Não, de verdade. Você quer um Blue Label, né? Não, é que é o que eu consigo comprar. Vou te trazer um Blue Label. Não precisa exagerar também, que eu não mereço tanto, certo? Mas que eu gosto do Jack Daniels, né? Que é um bourbon. Não, mas é gostoso. A gente vai batendo um papo, passa aqui. Super legal conversar com você. Eu queria realmente agradecer. É demais, né? Sempre por você aqui. Sempre você traz um alto nível aqui no papo. E eu queria convidar a galera para o curso do Cortella. Ótimo. Óbvio que você gostou aqui do papo. Ele sempre dá essa colher de chá, mas o curso do Cortella é no www.cursodocortella.com.br. Aí tem os vídeos do YouTube também, que é no canal do Cortella. Twitter, não sei se ele usa, porque é o Cortella Oficial, mas o Insta ele usa bastante, que também é Cortella Oficial. Sim. Muito obrigado pelo papo, Cortella. Valeu mesmo, viu? Fico feliz, espero que tenha uma sequência boa e, ao mesmo tempo, que o Emílio, né, que ele consiga estruturar-se nessa nova idade que, a partir de hoje, passa a ter e que esteja em condições físicas e mentais para voltar aí à arena, né, onde vocês deglutem parte do Emílio no cotidiano. Obrigado. Abraço. Cortella aqui no Pânico.